amigas, meus amigos, nossos votos de um feliz aniversário, o registro da nossa alegria está aqui. Eu me lembro que nós estávamos, nessa época, uns 12 anos de idade, não era? Éramos muito jovens, mas é muito bom ter uma casa espírita que ao longo dos anos cresça em trabalho, atividades e ações, devido ao mistério de consolar corações, mas também de esclarecer as mentes, de aliviar as agruras da existência. Espírita do Maranhão saúda as trabalhadoras, os trabalhadores, os companheiros e companheiras que frequentam esta casa, os que estão vindo pela primeira vez. Recebam um abraço fraternal neste dia festivo nos dois lados da vida. Quando Allan Kardec deparou-se com os fenômenos que chamavam a atenção da Europa, especialmente com as mesas que giravam e, de alguma forma, agraciavam as pessoas nos saraus parisienses. Ele percebeu que, para além das distrações que eram estabelecidas nestes espaços, havia ali algo que deveria romper com o mero gracejo para ser objeto de análise e de estudo aprofundado. Alguns anos antes, Immanuel Kant havia lançado uma obra intitulada Crítica da Razão Pura. Um pouco depois de Emmanuel Swedenborg apresentar o seu livro A Loja dos Além, apresentando o mundo espiritual que mais tarde André Luiz poderia fazê-lo como fez, com detalhes, sendo hoje uma das cenas mais importantes para a compreensão do intercâmbio mediúnico. Immanuel Kant, um dos grandes símbolos do iluminismo, neste livro fantástico que estabelece um marco na história da filosofia, terá a oportunidade de identificar estes elementos como a imortalidade da alma, Deus, como matérias próprias da metafísica, e que não poderiam nem deveriam ser analisados cientificamente, como parecia propor Emmanuel Swedenborg um século antes de Kardec. Quando o intuito qualificador depara-se com os saraus e as mesas que giravam, e percebendo que o próprio fenômeno se auto-explicava apresentando hipóteses que mais tarde eram objeto de experimentação a partir do método científico por ele desenvolvido, Allan Kardec estabelecerá um rompimento com o pensamento de Kant, porque seria da alçada da metafísica aquilo que é próprio da razão, aquilo que não está em a realidade, mas Allan Kardec se depara com os espíritos mais reais do que nunca. Ao ponto de apresentar no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns a espíritos, respondendo essa pergunta positivamente, e estando os espíritos em a realidade, poderiam ser eles analisados cientificamente, porque a ciência pode analisar a realidade como faz a física, a química, a biologia.
E assim Allan Kardec desenvolve uma teoria, desenvolve um saber científico, antecipa o olhar de Karl Popper, porque ele demonstra, a partir da perspectiva do espiritismo como ciência, de que ela se submete à falseabilidade. E no item 55 do capítulo 1 da obra Gênese, o codificador estabelece que se o espiritismo equivocasse em algum ponto, que a ciência prova o seu erro, ele se apega à ciência e continua sendo espiritismo, como a física não deixou de ser física, quando Einstein apontou os equívocos de Newton, quando de sua apresentação da macrofísica. É assim que ele, ao perceber cientificamente a existência dos espíritos, classificando-os, percebe que por detrás de sua mensagem há uma filosofia de natureza moral, que aparece em um momento profundamente oportuno do século XIX, seja em razão das ideias nihilistas que começam a se desenvolver, seja em razão do materialismo dialético e histórico de Marx e de Engels naquele século, seja em razão dos efeitos da Revolução Francesa, no Robespierre havendo escrito nas paredes da Catedral de Notre-Dame e os seus deuses é a lógica e a razão. Porque essa filosofia moral se sustenta no diálogo com os espíritos, que falam da felicidade da desdita do mundo espiritual, como ele impõe na segunda parte da obra O Céu e o Inferno. E essa felicidade, essa desdita são oriundas das próprias experiências da existência física. Mas essa filosofia conduz o indivíduo a uma comunhão com Deus, a uma relação consagrada. E essa perspectiva religiosa é apresentada por Allan Kardec como o primeiro efeito geral da doutrina espírita, no item 7 da conclusão do Livro dos Espíritos. Portanto, essa doutrina é apresentada como um saber de tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Mas não temi oportunamente no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Bem lembra que para além desses três eixos há um quarto, que Allan Kardec havia considerado dentro da filosofia e ele traz para fora que a arte, demonstrando que a doutrina espírita é uma síntese cultural da humanidade, como bem pontua José Durão Pires na sua obra Introdução à Filosofia Espírita. Zalmino Zimmermann, no livro Espiritismo no século XXI, apresentará o Espiritismo como o quinto saber da humanidade, porque engloba os quatro eixos do conhecimento: ciência, filosofia, arte e religião. Leão terá a oportunidade de apresentá-lo como uma síntese das leis físicas e morais da humanidade. Portanto, é o Espiritismo um saber transformador, assim como os saberes que antecederam puderam transformar o nosso modus vivendi. Quando nós observamos as experiências de Luiz Galvani, apresentando a humanidade o fluido elétrico e dando o sentido da vida que Allan Kardec chamará mais tarde de fluido vital. Ele, a partir dessa eletricidade identificada que chamará a atenção de Lev Sheckley na obra Frankenstein, nos trará o legado do avanço científico na medicina por meio do eletroencefalograma e do eletrocardiograma. Em razão dessas observações, hoje temos diagnósticos mais precisos.
também os raios X, os raios gama, os ultrassons, mas também as descobertas dos fluidos que nos permitiram mais tarde o desenvolvimento do balão, do planador, do avião. E hoje cruzamos os céus, mas também a indústria e suas grandes revoluções. Da primeira à última, hoje nós temos condições de ter acesso a saberes e produtos antes improváveis, a produção de alimentos que Malthus jamais imaginaria e que hoje existe e que supera a proporção dos habitantes da Terra. E se há algum problema de fome hoje, este problema não é um problema de produção de alimentos, mas é um problema político. Percebemos que todo o avanço do saber ajudou-nos a viver melhor. É assim que, quando Maxwell apresenta a conversão da energia elétrica em campo magnético, conseguimos desenvolver instrumentos extraordinários, como o aspirador de pó, que ajudou as limpezas dentro das casas, mas também a máquina de lavar roupa, o ferro de engomar, mudando completamente os nossos hábitos. Imaginem que tudo isso é analisado numa perspectiva intelecto-material, que sabe o que aconteceria com os grandes avanços que a doutrina espírita nos oferece no campo moral. Como poderíamos viver melhor? Como poderíamos viver melhor compreendendo agora o Filho rebelde, amontoado, que nada mais é do que um espírito que possivelmente é um grande conhecido de outras existências, mas a esposa querida, a sogra complicada, mas também a compreensão do ambiente cultural onde nós nos encontramos. Quando hoje reencarnamos no Brasil, ontem talvez na Arábia, e de lá nós temos modelos de comportamento diferentes e encontramos um choque cultural de encarnação para encarnação. Começamos a perceber que pela mediunidade nós somos capazes de estabelecer constantemente contato com anjos de guarda que nos impunham bem, mas também com espíritos que sintonizam nos nossos equívocos, propondo-nos a busca dos nossos caprichos e desejos. Ele é a moral propõe que a vontade de nos tornarmos melhores supere esses desejos de imperfeição. Vejamos que a doutrina espírita é capaz de modificar a quadra da sociedade. Porque depois da doutrina espírita testemunhamos duas grandes guerras, que juntas trouxeram um saldo de mais de 90 milhões de mortes. Desde o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando até os avanços da tropa ou das tropas de Adolf Hitler para as fronteiras da Polônia, descumprindo uma série de tratados internacionais, mas que devem ser mais tarde, em 1948, a renovação das convenções de direitos humanos no mundo. Vejamos que ainda assim, depois dessas experiências grotescas, não conseguimos viver mais conflitos de gênero, que agora trazem alguns estudos de Allan Kardec sobre a igualdade entre os homens e as mulheres, mas também a complexa convivência social, a postura da criminalidade que avança em razão das características sociais da pós-modernidade. Encontramos Allan Kardec falando da caixaria para os criminosos. Como o conhecimento desses saberes poderia modificar por completo as nossas vidas e retirar de nós o peso da azáfara do cotidiano, porque nos deparamos com doenças novas, transtornos novos, exemplo, a borderline, burnout, agindo de
de acordo com a percepção limitada do símbolo representado por Marta, a irmã de Lázaro, preocupada com tantas coisas, enquanto Maria estava bebendo a água viva da fonte do Cristo Jesus, propondo-nos uma vida de equilíbrio, uma vida cujo estresse está distante, uma vida que mesmo com os afazeres, nós nos sentimos reabastecidos com Jesus, porque estamos escolhendo a melhor parte. Portanto, a doutrina espírita pode modificar por completo esse quadro de coisas complexas, dantescas, nefastas que o mundo hoje atravessa. É por isso que Allan Kardec, depois de publicar o Livro dos Espíritos, em 1857, percebe a necessidade de fundar um Instituto de Cultura. Ele chamará de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, logo no início de 1858. Ali haverá a oportunidade do diálogo para a disseminação dos saberes. E quando ele apresenta o seu projeto, em 1868, que está transcrito em obras póstumas, ele fala dos cursos regulares do Espiritismo, que terão como objetivos divulgar, tornar prosélitos sábios, estimular nos indivíduos a produção dos princípios de ciência, mas também a divulgação desses saberes para todos os rincões do mundo, a fim de impactarmos a humanidade com esse saber novo. E é interessante que esse saber esteja mais dentro de nós do que fora. Sejam um filósofo indiano escreve uma obra notável intitulada Em Busca da Sabedoria. E ele traz uma experiência riquíssima em que o indivíduo indaga a respeito da reencarnação. Mas como o seu comportamento era reprochável, ele diz: você não acredita na reencarnação. Diz que acredita, mas não acredita, porque aquele que acredita vive de tal forma que a sua crença modifique seu comportamento e a sua conduta. Portanto, esse Instituto de Cultura é importante para projetarmos esses saberes. Porque há muito tempo na história temos institutos culturais onde aproveitamos e não aproveitamos. Gesiel, por exemplo, quando ele chega à casa do caminho e é recebido por Simão Barjonas, a quem foi chamado pelo Cristo de Pedro de Pedra, ele se depara com as questões de Jesus. E logo, ele começa a se tornar o mais importante dos divulgadores de sua doutrina, transformando-se por completo. Entretanto, diferente a experiência narrada por Emmanuel na obra 50 anos depois. Porque quando Célia Lúcius chega na região de Constantinopla e se depara na igreja local e é recebida pelo Frei Epifânio, este age ali como pai da igreja nascente, com um comportamento completamente diferente da brandura, da docilidade e da beleza do Evangelho. E era disfarçada na postura masculina como irmão marinho, age conforme as lições de Jesus, levando e demonstrando que não basta ter um mero contato, é necessário algo mais profundo. O que levou Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, logo depois do tratado dos caracteres do homem de bem, e que falava do verdadeiro espírito iniciado nessa frase genial: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Nós precisamos sentir o Espiritismo.
ele precisa estar dentro de nós. É necessário que a nossa vida ela se modifique e ela esteja guardando coerência com quem acredita na imortalidade da alma. Porque a verdadeira crença na imortalidade da alma chega a uma conclusão muito simples. Que nós não trouxemos nada de material do mundo de lá. Não levaremos nada de material para o mundo de lá. Não há razão para ficarmos brigando por alguma coisa que nem trouxemos e nem levaremos. E isso nos traz uma nova perspectiva de vida, de compreensão, de resolução de conflitos e de problemas. E é por isso que José Orlando Pires, em uma obra intitulada Centro Espírita, inicia essa obra dizendo: se o homem compreendesse o papel dos crentes e o papel do centro espírita, o centro espírita seria o mais importante instituto de eu discordo apenas um ponto de Orlando Pires. É que eu acredito ainda que o mais importante instituto de cultura da humanidade é a família. Mas é por meio do centro espírita que a família pode cumprir a sua função, a sua missão educadora, a sua missão acolhedora, a sua missão emancipadora do espírito, fazendo com que aqui estes saberes modifiquem por completo modos de vida de todos nós. E assim, amigas e amigos, e desde os primórdios, a convivência na casa do caminho trazia as características das diferenças que eram muito próprias dos seres daquela época. Os próprios discípulos não pensavam de forma igual, tinham histórias diferentes. Vejamos a postura de Pedro, tanto no primeiro contato com Jesus, naquelas águas, naquela pesca, porque ele era um pescador experiente. Jesus era um conhecido filho de carpinteiro. E depois de uma noite longa, de uma pesca inexitosa, eles chegam à margem. E um filho de carpinteiro, sem experiência de pesca, nas águas rasas do Genezaré, lhe diz: lance a rede para o outro lado. Senhor, eu sou pescador experiente, não tem peixe nessas águas. Nas águas profundas passamos a madrugada inteira. Não devemos ter um peixe, não haverá peixe nas águas das margens. Lance a rede para o outro lado. E para provar de sua experiência, ele lança a rede. E verifica que, naquele momento, a vida se modifica em sua paisagem. Mas Jesus, por sua vez, demonstra algo belíssimo que começamos a colocar na casa espírita. É que nós nos interessamos também pelas necessidades materiais daqueles que chegam. Porque Jesus não veio para abrir uma companhia de pesca. Jesus não veio para fazer pescadores ou aumentar a venda de pescas na Judéia, mas veio para transformá-los em pescadores de homens. Mas antes, a empatia me faz interessar pelos interesses de pescadores. E é assim que nós acolhemos as pessoas. Compreendendo seus interesses, porque a boca é forte. Lembre o livro dos médiuns, que para transformar o materialista espírita, antes é necessário torná-lo espiritualista. Mas partindo do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo, a partir daquilo, o outro se interessa. Para levarmos a nova doutrina a estes áreas de transformação dentro de nossa vida.
Esta casa que representa aquela que Paulo conheceu, chegando na perspectiva de perseguir os presentes, deparando-se com a prédica notável de Estevão, transformando o primeiro mártir do cristianismo nascente. Aquela casa humilde, simples, onde os mais sábios não estão falando ao público, mas pelos doentes. Mas quando ele volta de suas viagens, quando volta de Corinto, diante ao dia, ele encontra Pedro preso. A casa de Pedro já não era a mesma. Estava na cara do farisaísmo da época. E ele então encontra uma amiga, Maria Marcos. E na casa de Maria Marcos, ele revê o modelo simples do diálogo, da análise das lições de Jesus, da ponderação na distribuição do pão entre os presentes. E todos se alimentavam, se ajudavam. E ele demonstrava que, na verdade, uma instituição que se compromete a divulgar as lições de Jesus não são formadas de pedras. O que caracterizava a casa do caminho não era o local, mas as lições espirituais, como bem lembra a nossa dama da mediunidade de sua ligada Schubert. É nessa perspectiva que essa instituição é mais do que tijolos. Essa instituição é mais do que baldrame, é mais do que vigas. Essa instituição é o corpo de Cristo. É a água viva alimentando a nós sequiosos que temos fome e sede espirituais. E esta casa cumpre o seu mistério. À medida que acorda, ensina, pondera, transforma. Podemos até pensar quantos beneficiados, quantas pessoas passam por essa instituição. Isso me faz lembrar uma pergunta que uma repórter fez à Madre Teresa de Calcutá. Quantas pessoas a senhora já ajudou? E ela respondeu: o amor não faz contabilidade. Nós não sabemos, não contamos. Assim como não sabemos quantas pessoas passaram pela casa do campo, quantas pessoas ouviram Pedro falando, Estevão, quantas pessoas leram as cartas de Paulo, quantas pessoas ouviram as palestras de Paulo, ou leram os livros psicografados por Chico Xavier. Não temos como mensurar os benefícios de uma instituição. Pode marcar na vida das pessoas, mas certamente alguém conseguiu estabelecer laços. Um filho com quem não falava muito tempo. Ou mesmo com as pessoas a quem fez mal, conseguindo perdoar a si mesmo pelo mal que fez. Ou entendeu que a casa espírita que não existe felicidade sem o caminho do perdão. E que não existe vida digna com Jesus sem o caminho da indulgência. E como é bom ser indulgente para com as imperfeições alheias. Nestes dias, em que estamos muito pietosos, o Espiritismo nos lembra no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras firmes do Espírito da verdade, dizendo: Jesus Cristo foi o vencedor da morte, sede vós os vencedores da impiedade. Impiedade, família esquerda. Mas das ciências, das políticas, dos saberes.
E nós fomos chamados a viver Jesus mais uma vez. Sermos aqueles cristãos intimorados, nadarenas romanas, diante da figueira, diante das pedras, diante das armas cruéis dos gladiadores, sem lançar anatemas contra aqueles que pensam que querem que jamais, amando, com sândalo que ama e perfuma, segundo Buda, a lâmina que o golpeia. O amor que se torna o resumo apresentado por Hillel, o amor de Gamaliel. Ao resumir todos os textos sagrados do judaísmo ortodoxo, enquanto estava sobre uma única terra, dizia aos demais rabinos: amor resume todos os textos sagrados. Para que lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo nos afirme categoricamente: o amor resume a doutrina inteira de Jesus. Como o Espiritismo pode mudar as nossas vidas? Alguém poderia dizer: mas eu era tão ansioso e hoje eu tenho tanta fé. Eu sei que o que acontecer na vida acontecerá para o meu aprendizado. E sei que Jesus está ao meu lado, como esteve ao lado de Francisco Bernardone. Quantas vezes, onde nasce a tradução, momentos difíceis, ora pelo apedrejamento, ora pelo aliciamento de mulheres em estado de perturbação, ora atacados por companheiros pelo qual ele não esperava, ora vítimas da política na época, a exemplo do decreto genérico que determina a prisão, depois que Roma se vê alterada em fogo pela loucura do filho da Agripina. Quantas vezes Kardec foi vítima de calúnias, foi vítima de difamações. Chega a pensar em um momento a se afastar da sociedade parisiense de estudos espíritas. O povo está na revista espírita, mas os espíritos superiores demovem. E lembram a ele: não basta que tu escrevas um livro, 2 livros, 10 livros, e vá para casa para descansar. É necessário que tu exponhas a tua pessoa. E nós, espíritos, expomos totalmente. E ninguém joga pedras em árvores que dão maus frutos. Viveremos as experiências daqueles que foram colocados diante dos sinédrios. Mas o Evangelho nos lembra, através de Erasto, que nós falaremos um dos melhores oradores, porque as línguas de fogo cairão sobre as nossas cabeças. E poderemos estar diante dos sinédrios povos, nos parlamentos, ainda que o materialismo esteja presente. Ao nosso lado, as pedras estão falando. E elas falarão, quando os mortos estão de pé, dizendo que Jesus é vida, e a vida continua, e a saudade, ela bate forte dos 2 lados. Mas um dia todos nós nos encontraremos. E que nesta jornada, por um bando de vida em vida, um dia alcançaremos a perfeição, a longevidade. Mas por enquanto é necessário viver as experiências que somos convidados pelas provas e expiações da vida, sempre lembradas
pela forma como nós as encaramos, como nós vemos. Existem pessoas que sofrem mais do que tanto de pobre no carnaval, mas são felizes. E nós aprendemos com essa felicidade. Aceitamos. Pacientes em estado terminal de câncer, e são verdadeiros hinos de gratidão à vida. E às vezes nós temos tudo e reclamamos. Como a doutrina espírita é capaz de nos ensinar a chegar à idade profeta e agradecer a Deus pela oportunidade de ter servido. E realmente, como a porta que se abre da gaiola, a qual estávamos unidos no corpo físico, libertando-nos para a felicidade daquele que cumpriu seu dever ao longo da jornada. A morte ao cristal que eu vi. Mas não da morte ao pecado, e a força do pecado é a lei. Portanto, se a nossa vida não for marca de pecado, a morte será um grande confronto. Ao galardão propício e garantido àqueles que foram fiéis servidores, que foram os trabalhadores da boa obra, aqueles que diante das palavras da vida eterna souberam dignificados viver empreendidos da mensagem de Jesus. É isto que a cada espírita nos convida. E é por isso que vale a pena nesse dia lembrar os seus objetivos e seus mistérios, porque cada um de nós compõe essa história. Cada um de nós tem a oportunidade de servir e ao mesmo tempo de ser beneficiado, porque todos nós, na incompletude, somos capazes de ajudar. Ainda que seja uma resposta. Uma perda um dia, uma noite, se a vida está muito difícil para oferecer outra coisa. Mas nenhum de nós é tão completo que não possa receber um abraço, uma prece. Lembrei de quando visitei o local onde Paulo foi decapitado. Sentei-me para orar. Um espírito que eu não conhecia sentou do meu lado, desencarnado. Se tratava de um padre beneditinho, e ele fez uma prece muito curiosa. Ele começou a orar. Hoje, eu não vim orar pelos réprobos da sociedade, presos nas celas fétidas das penitenciárias. Hoje eu não vim orar pelos doentes esquecidos dos manicômios e dos nosocômios. Hoje eu não vim orar pelas mães sofridas, pela viuvez ou pelas crianças sofridas pelo orfanato. Hoje eu vim orar pelas vítimas das guerras sujas. Hoje eu vim orar pelos pobres, porque eles fazem bem a toda a gente. Ora pelo mundo inteiro e ninguém para com eles. Então, aqui nesta casa, nós podemos orar pelos rivaldos da vida. Nós podemos orar pelos chitos da vida. Nós podemos orar pelas ivônias da vida, pelas vidas belas da vida. Nós podemos orar pelas almas que seguem pelas sérias búzios, pelas líbias lentas. Nós podemos orar por aqueles que fazem bem e também eles nós fazemos o bem também. E assim, como diz o poeta, que virão os novos tempos para a humanidade. Porque serão plenos a paz, a fraternidade, o bem, o perdão. E em todo lugar todos juntos irão comigo
transformar essa terra agora em um mundo melhor. Vendo a alma sofrida já não caminhando com o sol. Fazendo com que aquele que sofre compreenda sofrer e vendo tudo na vida motivos para crescer. Porque depois das tormentas virão os recontros, de luz, de esperança, de paz entre os povos. E o mundo será como sempre se quis, no prazer de ajudar, a razão de ser feliz. Mas de nós acreditamos também que isso se torne real, continuando bem, transformando o mal, a partir do pão, compartilhando com a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais. Assim, por meio das instituições espíritas, através do centro espírita, a fraternidade,